Hoje, no programa O Povo de Deus, nós fomos buscar uma pessoa que está fazendo missão tão interessante no Brasil, podemos dizer no Brasil e no mundo. Está conosco aqui Doris Vasconcelos, que é do Repam. Doris, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Também gostaria que você dissesse o que é Repam, o que faz, a missão que realiza, o que isto representa na igreja. Então, a palavra está com a senhora, fique à vontade. E mais uma vez, obrigado por ter atendido aqui o convite da TV da Família, a Rede Vida de Televisão, canal 20.1. Fique à vontade. Paz e bem, Padre Ribamar, é uma alegria imensa estar com vocês, poder dialogar com vocês. Eu sou Doris, leiga da Ordem Franciscana Secular e estou atuando na minha área de missão junto à Rede Eclesial Panamazônica, que é uma rede, por se tratar de uma unidade de forças vivas da igreja e da sociedade, reunidas de forma eclesial, igreja, é a própria igreja, a serviço da vida dos povos e dos territórios do bioma amazônico, da região pan-amazônica, que engloba aí 9 países e, no caso do nosso país, Brasil, 9 estados. E nesse trabalho, a Rede Eclesial Pan-Amazônica tem um trabalho de articular, de dialogar, de animar e, principalmente, de acompanhar as forças vivas das igrejas locais da Amazônia, sendo um ponto de apoio ao serviço da vida dos povos e do território, junto às várias demandas que envolvem a questão socioambiental, principalmente ali junto com os povos, naqueles locais onde há um impacto socioambiental, trabalhando não só a evangelização, mas numa dimensão socioambiental, focada principalmente na formação e na garantia dos direitos dos povos e direitos da natureza, lembrando também que esses direitos garantem uma justiça socioambiental, propondo, articulando, mobilizando expressões e experiências de economias solidárias agroecológicas no território, trabalhando na diversidade do reconhecimento, valorização e participação das mulheres na vida da igreja e da sociedade, com a própria juventude, no sentido de evangelização e de inclusão da vida da juventude na igreja e na sociedade, mas também na formação da vida consagrada, da vida sacerdotal e da vida laical, no caminho da dimensão socioambiental, como já fala a encíclica Laudato Si, como fala os documentos sinodais, o próprio documento do Encontro de Santarém, 50 anos, e o documento Gratidão e Profecia do Encontro de Santarém, que saiu em julho de 2022, e nesse processo de sinodalidade, mais comprometido com o cuidado da casa comum. E, nesse sentido, a gente vai atuando nos 6 regionais da CNBB na Amazônia, com 17 comitês atuando nesse acompanhamento junto aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, aos camponeses, aos que moram em contexto urbano, à juventude e às mulheres, para semear vida, para estar a serviço da vida e para garantir o direito à vida nesses territórios. Doris, por que Repam, que não existia antes, começou a partir de quando a Repam? E o que você tem encontrado ao longo da existência da Repam, depois você começou a participar? Como tem visto toda a Pan Amazônica, como também o Brasil, sobretudo essa realidade mais particularizada da qual estamos falando? O que tem encontrado? Que novidade traz para a gente? Bom, a Repam, ela nasce de um processo da própria Igreja da Amazônia, que desde 1952 vem construindo, pensando, refletindo sobre as várias problemáticas e temáticas da Amazônia dentro desse processo evangelizador. Veio todo esse processo de encontro dos bispos da Amazônia, o próprio documento de Santarém, e em 2013, na cidade de Puyo, no Equador,
as organizações e as igrejas locais que atuam na Amazônia começaram a pensar na importância de uma grande rede eclesial que estivesse a serviço das problemáticas e temáticas e junto com os povos dos territórios. Então, em 12 de setembro de 2014, nasce a Rede Eclesial Panamazônica, constituída aí pelas cofundadoras como Caritas, CIMI, CLAR, CELAM, CNBB e tantos outros organismos que atuam na Amazônia brasileira e pan-amazônica. E esse trabalho é de uma plataforma que não é mais um organismo ou mais uma estrutura, mas é uma rede conectada dos vários organismos que atuam e trabalham na Amazônia, trabalhando ali para a evangelização, mas sempre no sentido de acompanhar a dimensão socioambiental dessa evangelização junto com os povos. Assim nasce a REPAM, para ser uma rede eclesial, a rede da igreja no território amazônico, fortalecendo as circunscrições eclesiásticas e o trabalho da igreja nesse protagonismo socioambiental também. Doris, quais as tristezas e as alegrias encontradas? Nesses quase 10 anos, que celebramos o ano que vem, mas nesses quase 10 anos, muitas alegrias foram encontradas. A possibilidade da Rede Eclesial Panamazônica, com a encíclica Laudato Si, ter percorrido os territórios, reanimando e articulando e reconhecendo e enraizando a encíclica Laudato Si, foi uma das primeiras alegrias que tivemos. Um outro, poder ter participado de todo o processo de escuta sinodal do Sínodo para a Amazônia, que resultou no documento final e na exortação apostólica Querida Amazônia, onde é um clamor que foi dos povos e da terra da Amazônia para o grande centro Roma, né? E que retorna para nós como um documento a ser aplicado e que, se somado a ele, renova-se ainda mais as diretrizes da Igreja Amazônica, quando na celebração dos 50 anos do Encontro de Santarém, a gente reafirma uma igreja com rosto amazônico, encarnada na realidade com uma evangelização libertadora, valorizando a formação, as comunidades eclesiais de base, a valorização do laicato, o compromisso com o cuidado e a defesa da vida e, principalmente, reavivando essa igreja no território amazônico. Agora também encontramos as angústias, encontramos também as tristezas, que é os grandes impactos socioambientais ocasionados pelos grandes projetos que vão avançando pela Amazônia, sendo impostos sobre os povos e sobre os territórios, sem o direito da consulta livre prévia informada, o avanço do garimpo ilegal, o avanço do desmatamento, das queimadas, o avanço do mercúrio nas águas de nossos territórios amazônicos e a vulnerabilidade em que se coloca tanto povos originários, comunidades tradicionais, campesinos e, principalmente, também o pessoal que está no contexto urbano, com falta e ausência de políticas públicas de infraestrutura, de saneamento básico, de segurança, de alimentação e de oportunidades de vida. Esses aspectos que estão na Amazônia, no campo social, político, histórico e cultural, influenciam profundamente também as nossas comunidades eclesiais de base. E essas angústias, são tristezas, mas elas também são sinais de uma resistência de comunidades e de povos que lutam e que garantem, por séculos, com seus valores e conhecimentos ancestrais, a vida e vida em plenitude. Quais os desafios, com tudo aquilo que já viu, de tristeza, de alegrias, então quais os desafios a enfrentar agora, depois de toda essa realidade conhecida, o que fazer agora? Um desafio eclesial é cada vez mais tornar enraizado o magistério da igreja na prática e na vivência das comunidades eclesiais de base. Um outro desafio é o enfrentamento às realidades, né, desses grandes projetos, como a gente enfrentar e mitigar as consequências das mudanças climáticas, como também os avanços dos grandes projetos que vêm impactando esses territórios, o desafio da demarcação das terras indígenas, o desafio da titularização das terras de quilombolas, de comunidades tradicionais, o desafio de políticas públicas para o campo, para a cidade, oportunizando a vida da juventude, das mulheres,
e tantos outros desafios que nós temos pela frente e que só é possível quando se há a possibilidade de uma construção em conjunto de uma Amazônia que queremos e de um Brasil que queremos, com uma política de qualidade e uma política que garanta os direitos inalienáveis dos filhos e filhas amados de Deus. Olha, hoje você está tendo a oportunidade de conhecer uma pessoa que tem uma visão ampla, pertence à Repam, Doris, e como estamos no meio de um encontro, de uma assembleia, temos logo que encerrar o nosso programa, vamos ter outras oportunidades. Agora, Doris, eu gostaria que você, junto com suas palavras finais, e já também fica o nosso agradecimento, dissesse: quem ganha e quem perde nessa questão do agronegócio no coração da Amazônia, nesses grandes projetos do garimpo e da soja e tal, do agronegócio, quem ganha e quem perde. Então, que você deixasse claro para nós, você que tem acompanhado e visto essas áreas, porque às vezes na televisão, algumas vezes aparece uma propaganda, é o grande produtor do Brasil, tal, não sei o quê, mas me parece a coisa não é assim. Como você vê isso? E a pergunta central é: quem ganha e quem perde na extração do ouro e na monocultura do agronegócio? Se nós olharmos para o Brasil que queremos e a Amazônia que queremos, nós vamos perceber que nós somos os maiores produtores no sentido de agricultura familiar, de agricultura ecoflorestal feita pelas comunidades tradicionais. Se nós reconhecermos que a Amazônia tem a sua rica biodiversidade, garantida por séculos pelos saberes ancestrais dos povos originários e das comunidades tradicionais, e que nós, amazônicos, sabemos a economia que salvaguarda todo o bioma, não só a Amazônia, mas se a gente olhar também o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, todos nós, povos destes territórios, sabemos qual é a economia que vence a vida. Quem ganha com esse tipo de projeto, que não é o projeto dos nossos territórios? Quem financia. Quem quer ter lucro com isto. Quem perde sempre é o território, é os povos que aqui estão, é a humanidade, é o planeta. Se queremos vida para nós que hoje estamos neste planeta e para as nossas gerações futuras, promovendo uma justiça intergeracional para os nossos futuros netos, bisnetos, tataranetos, é preciso dizer não a todo projeto que não nasce do território, a dizer não a todo projeto que não gera vida. O projeto que gera vida é aquele que nasce do território, do povo, e ao mesmo tempo aquele que gera vida e não destrói a criação. Não é possível avançar em economias que destroem o ar e as águas com agrotóxico. Não é possível avançar em economias que poluem os rios com mercúrio e acabam com a saúde das populações que precisam da água para beber ou para viver. Não é possível acreditar em projetos de economia que cortam estradas, cortam rios, mas que secam os rios, matam os peixes e a vida daqueles povos que por anos salvaguardaram os seus biomas. Eu acredito que o que você disse agora, precisamos ver 1000 vezes, porque tem muita gente que vê o contrário, mas só sabe, só comunga com o que a senhora disse. Quem tem a extração do coco que precisa, que protege as suas palmeiras, seus pés de piqui, de bacuri, que vive chamando a mãe natureza com esse respeito, que aproveita da água para essa vida harmoniosa. Só quem vive lá dentro, quem protegeu até agora a natureza, é quem sabe e quem comunga com tudo que você falou. Agora, aqueles que têm a vida voltada só para o econômico, para o financeiro, vai pensar diferente. Vamos rever novamente esse programa 1000 vezes, mande para as pessoas, discuta sobre eles, porque tem alguém que protege a fauna e a flora, e que sempre protegeu. E agora aparece alguns, onde em prol da sua riqueza, para si mesmo, mata milhares e milhares de pessoas, inclusive fauna e flora.
Você encontra tudo isso aqui na Rede Vida, o canal da família. Doris, muito obrigado por ter vindo e voltará novamente outras vezes ao canal da família. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus.